A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Deixa eu te mostrar as manchetes. Tem uma modificação, um quadro diferente surge hoje nas eleições presidenciais brasileiras com esta notícia. Alvo da PF, Jacques Wagner fica ameaçado como líder do governo. PF mira Jacques Wagner e coloca governo Lula na crise do Master. Valor. Operação da PF sobre o caso Master atinge Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Deixa eu pegar a manchete de O Globo. Aqui está o site e aqui está a manchete. Wagner recebeu vantagens para atuar pelo Master no Senado, diz a Polícia Federal. Senador nega a corrupção, mas admite que o apartamento para sua filha foi pago por ex-sócio de Daniel Vorcaro. Bom, essa história que envolve uma figura de proa da esquerda brasileira dá uma mudada nos rumos, no momento da campanha presidencial. O quadro era Lula na ofensiva, procurando encurralar, procurando jogar contra as paredes o candidato Bolsonaro, devido às suas ligações com o caso Master, devido ao seu envolvimento no caso Master. Essa era a principal atitude eleitoral do presidente Lula. A diferença que ele fixava entre o PT e o PL, no caso, o candidato Flávio Bolsonaro. E, de repente, aparece esse caso de Jacques Wagner, que tem um significado maior do que o formal. Ele não é apenas é conversa, porque esse apenas é importante, o líder do governo no Senado, como ele é um amigo pessoal, um companheiro político de 40 anos do presidente Lula. Se você perguntar a alguém no Planalto quem é a pessoa mais próxima a Lula no PT, e talvez pessoalmente, não há dúvida nenhuma que é Jacques Wagner. Portanto, essa bomba cai no colo do presidente Lula e, obviamente, de sua candidatura. O relatório da Polícia Federal é recheado de provas, recheado de documentos e muito baseado no telefone de Vorcaro, e de outras figuras ligadas ao banqueiro. Quer ver? Um apartamento ainda na planta onde vai morar a filha do senador, em Salvador, no valor de 2.450.000, foi comprado pelo empresário Augusto Lima, amigo de Wagner e ex-sócio de Daniel Vorcaro. Isso tem alguns anos, acho que é de 2023, e um dos operadores de Vorcaro era seu sócio, Augusto Lima, e ele que está em foco nessa relação com o ex-governador baiano Jacques Wagner.
Jacques Wagner refuta, tem uma acusação de dinheiro encontrado com ele, encontrado na casa dele. O dinheiro, alguns dólares, 40 e poucos dólares, ele diz que é dinheiro que ele recebeu do Senado de viagens, ele pagou com o cartão e ficou com os dólares. Isso tem uma racionália. Agora, os outros casos são graves, né? Até porque o grande chamariz desse escândalo é o fato não só de ele ter recebido esses presentes, um show nos Estados Unidos, que ele reservou lugares via Lima, Augusto Lima, que ele chamava de Gugu, com intimidade, né? Para a família dele, 2 camarotes, viagem, 60 mil dólares, foi quanto custou. É difícil de explicar, né? É difícil de ele explicar. O apartamento ele explica de uma maneira confusa, que ele pediu para comprar o apartamento porque a filha ia vender um outro apartamento. Eu chego para você e digo, olha, me compra um apartamento, fulano, me compra um apartamento, depois quando eu vender o meu, eu te pago. Olha, são coisas estranhíssimas. O fato é o seguinte, a repercussão política para a candidatura Lula é péssima. Tirou ele da ofensiva e deixou ele nas cordas, numa defensiva que supostamente será aproveitada por seus adversários. O Flávio Bolsonaro já começou a colocar suas posições em relação a essa história. Depende também da habilidade da candidatura Flávio Bolsonaro de saber aproveitar, traçar um caminho e aproveitar a imagem negativa provocada a esse respeito. O presidente Lula telefonou para o Jacques Wagner, um noticiário diz que o presidente, pelo telefone, cobrou o Jacques Wagner, diz que o telefonema foi de apoio, mas o fato é o seguinte, alguma coisa tem que ser feita pela candidatura a Lula. O quê? Provavelmente fazer com que Jacques Wagner se afaste, digamos, temporariamente da liderança do governo até que as coisas fiquem esclarecidas e que ele comprove a sua inocência. Ou então apoiar, permanecer, negar qualquer culpa, e aí vai ser um embate, né? Um ataque permanente da candidatura Bolsonaro contra Lula, né? Que fica emparedado, fica numa situação muito difícil, né? Muito difícil. Essa proximidade, essa intimidade do Jacques Wagner com essas pessoas, especialmente com esse operador Lima, Augusto Lima, né, que foi sócio de Vorcaro, etc., ofusca qualquer ação de defesa, né? Qualquer ação. Ele vai pedindo coisas. Tá aqui, olha, o Globo colocou aqui na primeira página o dinheiro que ele recebeu. Não é tanto assim e não está vinculado a nenhum suborno. Agora, que se ele trabalhou para o Vorcaro, para o Master no Senado, interessa. E pelo jeito ele trabalhou. Pelo jeito ele tocou alguns assuntos de interesse do Master. E aí o ciclo de suspeitas e acusações fecha. A Polícia Federal trabalhou baseada nos telefones apreendidos, inclusive do Augusto Lima. Todas as conversas estão lá, os pedidos estão lá.
fica difícil refutar. Claro, você pode criar uma tese, você pode criar uma história, mas é uma história muito complicada como essa do apartamento. Né? É complicado, é um tricô, é um nó que as pessoas... A explicação é um nó que as pessoas têm dificuldade para entender. Bom, o fato é o seguinte, a partir de ontem as expectativas mudaram. Agora vamos esperar pesquisas mais adiante para ver se isso, de alguma maneira, faz o Lula perder pontos. Provavelmente sim, mas provavelmente. Eu não boto a mão no fogo que isso atinge o presidente. Ele tem tido até sorte nessas coisas, né? Porque muitos fatos gravíssimos acabam não o atingindo. Ele tem um histórico disso, e isso não é à toa, não é só sorte, é gogó. O presidente tem uma capacidade enorme de colocar coisas e uma ousadia, um atrevimento, como o atrevimento que ele teve conversando com o pessoal do FMI, e dito com a maior tranquilidade que ele não é e nunca foi esquerdista, né? E com a maior cara de pau, com a maior cara. Então ele tem, eu estou dando isso como exemplo, porque ele tem um gogó, uma capacidade de convencimento muito forte, muito forte. É uma das suas principais características. Então vamos esperar para ver como é que isso vai evoluir. As notícias e a possibilidade de evolução e a janela que se abriu para a candidatura Bolsonaro não são das mais agradáveis para o presidente Lula. E ele também se espera algo dele. Essa história, bom, dividiu o PT, a gente já sabe, tem gente que acha que o presidente deve afastar imediatamente o Jacques Wagner, outros acham que ele deve esperar o PT, já o palácio está fervendo. Agora, vai depender muito do que o Lula fizer, Por exemplo, sempre o Lula, eu vou pegar um exemplo recente, o Lulinha, no caso INSS. O Lulinha ia ser convocado, aí vão ouvir o presidente Lula e ele diz, não, tanto faz, pode ser quem for, se for o meu filho, tem que ir até o fim nas investigações, tem que saber, se for ele... Tipo, né, isentão, pode ser quem for, será. Mas por trás, o PT, que não age contra o Lula, abafou lá, foi lá, conseguiu evitar a convocação do Lulinha. O PT trabalhou quase que abertamente em evitar a presença do Lulinha. Então, o que o Lula fala nesse caso, a gente precisa fazer o devido desconto. Tá? É uma atitude política de defesa. Se aparecer mais coisas durante o jornal, a gente vai falando. Tem uma novidade agora de manhã, deixa eu abrir aqui, uma novidade agora de manhã, tem uma novidade internacional, o vice dos Estados Unidos para negociações com o Irã, o vice ia representar o governo americano, a reunião ia ser na Suíça, e a Casa Branca informou que a viagem do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, à Suíça para negociações com o Irã, foi adiada. As conversas estavam previstas para sexta-feira, hoje. Até o momento, o vice-presidente não partirá esta noite. Isso foi ontem, disse um porta-voz da Casa Branca. A logística dessas negociações nunca foi simples ou previsível. Tem alguma encrenca. As negociações, então, só vão prosseguir. Já são as negociações dentro desse protocolo assinado pelos dois governos. Dentro do protocolo. Deixa eu ver. Isso apareceu aqui de manhã.
Operação faz buscas contra BRB, Secretaria de Economia do Distrito Federal e PicPay. Olha que trio, hein? São investigados Ney Ferraz, ex-secretário de Economia, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que está preso, Eduardo Chedid, diretor do PicPay, lá dos Irmãos Batista. MP cumpre 50 mandados de busca e apreensão. É agora de manhã, uma operação do Ministério Público deflagrada descontos e descontos irregulares na folha de pagamento de servidores do Distrito Federal. Entre alvos estão Banco de Brasília, responsável pelos pagamentos, a Secretaria de Economia do Distrito Federal, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF, a empresa PicPay e a Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Ney Ferraz, ex-secretário de Economia do DF, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que está preso, e Eduardo Chedid Simões, diretor do PicPay, que já foi indiciado pela CPMI dos descontos indevidos do INSS, estão entre os investigados. Repito, o MP cumpre 50 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Curitiba. A reportagem tenta contato com alvos da Operação Juro Zero. Não é brincadeira, não é brincadeira. A Veja sai hoje e a gente já tem aqui a primeira página da Veja, a capa da Veja, que deve ser essa aqui, a vez do PT, né, que está o rosto de Jacques Wagner. O escândalo master chega a Jacques Wagner, líder do governo no Senado, suspeito de articular por Daniel Vorcaro no Congresso e de ter recebido do ex-banqueiro um apartamento e repasses bilionários a familiares. Essa a reportagem de capa da Veja. Aqui dentro está como o escândalo master chegou ao líder do governo Lula no Senado. Está aqui toda uma parte, pelo menos. Em sua edição, Veja revelou detalhes da segunda tentativa de Daniel Vorcaro de fechar um acordo de delação premiada com a Justiça. E vai ficando desanuviado, a nuvem vai desaparecendo da frente disso, que há uma gigantesca, enorme operação abafa. Por que tem uma operação abafa num caso tão grave, né? Tão grande? Exatamente a gravidade e o tamanho do caso. O caso não dividiu ideologicamente nem partidariamente a sua presença. Alguém diria, foi democrático, né? Envolveu, botou todo mundo no bolso. Todo mundo é muita gente, esse todo mundo é muita gente, então, e é andar de cima, né? Ninguém ia lá, a Dona Maria, que trabalha lá fazendo café, lá em algum ministério, não iria pedir, né, dinheiro emprestado, não ia prestar serviços para o Vorcaro no plenário, tudo tem que ser gente do andar de cima, né? Deve ter muito mais gente. Então, não interessa uma delação dele, também não interessa, porque se ele fizer uma delação de verdade, ele também, o que ele está esperando? Ele, pelo menos é essa a visão de grande parte dos observadores. Ele está esperando que o caso, a poeira baixe e que os seus amigos consigam movê-lo, por exemplo, para uma prisão domiciliar,
um cumprimento de pena de brincadeirinha, como essa prisão domiciliar, que fica confortavelmente em casa, enfim, pode estar uma tornozeleira eletrônica, tudo isso, mas não vai ficar na papuda. Tal. E quer a libertação do seu pai, que também está provado, né? Tocou a máfia enquanto já tocava junto e tocou sozinho, enquanto essa figura perniciosa do Vorcaro está preso e supostamente incomunicável. Eu não gosto de fazer ataque pessoal, mas aí não dá, né? Esse Vorcaro é um bandido, uma figura perniciosa, um vagabundo, né? Que provocou... E não quer dizer... O pessoal que trabalhou para ele, que foi seduzido por ele, foi gostosamente seduzido. Não são vítimas, não. Fazem parte da quadrilha. E isso tem que ser passado a limpo. Essas pessoas têm que ser punidas. A gente não pode repetir a Lava Jato. Não pode repetir. Tem uma coisa que foi a posição do Gilmar Mendes durante o julgamento da prisão ou não do pai e do cunhado do Vorcaro, isso é o cunhado do Vorcaro, que era colocar em liberdade, né? Colocar em prisão domiciliar. A gente não sabe por que ele tomou essa decisão, mas fica sempre a suspeita de que eu não colocaria culpas, né? Não tenho condições nem comprobatórias de saber as razões, mas que é estranho, é estranho, sem dúvida. Bom, hoje o Brasil joga às 9h30 contra o Haiti. O Haiti é o país pior avaliado da Copa do Mundo. O seu técnico nunca pisou no Haiti, né? Deixa eu dar os resultados para você que acordou agora e não sabe o que aconteceu ontem. República Tcheca 1, África do Sul 1, Suíça 4, Bósnia 1, Canadá 6, Catar 0, México 1, Coreia do Sul 0. Hoje jogam Estados Unidos e Austrália, Escócia e Marrocos e Brasil e Haiti. Repito, 21h30. Jogo do Brasil tem um interesse que é uma coisa nova em relação às Copas, que são as transmissões das outras emissoras além Globo. No SBT estará o Galvão Bueno, né? Repetindo as suas façanhas e a sua característica entusiasmada e torcedora, né, que a população tanto aprecia. O SBT conseguiu feitos importantes de audiência no jogo do Brasil com o Marrocos, né, espera repetir e aumentar a dose. E ainda tem a TV do Cazé, que eu disse que era o Cazé da MTV, eu disse anteontem, está errado. É outro Cazé, desculpem os dois Cazés. A transmissão dele é só na internet e também tem obtido uma gigantesca audiência. Olha essa foto que bonitinha aqui, quem é? Augusto, esse é o Augusto, ó. Augusto e Vorcaro, negócios e conexões antigas com o PT. Cara levada dos dois, assim, cara de banqueiro pecador. Banqueiro pecador é bom. Deixa eu ver o que tem no UOL. Brasil pega Haiti hoje para esquecer susto que impactou o vestiário após estreia. Ancelotti diz que fará mudanças na seleção contra o Haiti
Como foi o 8º dia de Copa, já demos. Gabriel Sá, comentário. Rafinha precisa de um choque de realidade e ir para o banco. Espero que não seja o Banco Master. Matos, Hendrick volta muito para buscar jogo e Ancelotti não quer isso. Né? O noticiário é evidente, bastante dominado pela Copa, todo mundo dando mais páginas, etc, etc. Tem uma foto do Globo na primeira página, tá aqui, ó, Moscou bombardeada. A Ucrânia não é mole. Capaz de lançar até 5.000 unidades por mês, a Ucrânia intensificou as ofensivas com drones. Um ataque maciço, com centenas deles ontem, obrigou o fechamento de 4 aeroportos e deixou feridos em Moscou, onde a fumaça de explosões virou cenário comum. Quer dizer, a Rússia começou, não tem muito que reclama, né? Estão bombardeando, mas aí, olha, de repente isso chega a lugares mais nervosos, mais estratégicos, e mostra que a Ucrânia consegue chegar lá, né? Atinge o coração da Rússia. Fica uma situação difícil. E numa negociação, isso tem importância. Uma notícia de telefonia: Apple abre iPhone no Brasil para outras lojas de aplicativos. Medida segue decisão do CAD para garantir concorrência. Desenvolvedores poderão criar suas próprias lojas para o sistema iOS. Olha o Gilmar Mendes. Tem gente que acha que é fazer política. Eu acho que o que ele está propondo aqui seria uma missão do Congresso. Está aqui. Gilmar propõe diretriz a tribunais do país contra pautas bomba. Decano sugere que Supremo edite súmula reforçando jurisprudência que veta a criação de despesas sem medida compensatória. É para evitar que alguém diga: olha, vamos dar um aumento para os médicos federais. E aí você não sabe de onde vem o dinheiro. E aí, quer dizer, fica difícil governar assim, né? O correto seria buscar, isso é tipo lei que não pegou, buscar recursos em algum lugar, tirar de um lugar e pôr no outro, e não criar mais dívida, porque não tendo, o governo vai procurar dívida. Tem uma coisa ainda aqui que o meio empresarial estranhou essa operação do Banco Central, reduzindo a taxa de juros, exatamente quando todo mundo está aumentando. O Estadão fez um editorial chamado Uma Decisão Muito Mal Explicada. Não é mole, viu? Não é mole. O governo gasta muito e o Banco Central, que está segurando, dá uma descida na taxa. Também tem muita pressão para isso. Bom, quem tomou cafezinho conosco, café tá caro, Lula. Nicodemos Vale, Suzy Cecília, Rogério Lemos, Ana Medeiros, Gabriela Célia, Margarete Pinto, Fábio Francini, Margot Paredes, Beli Moraes, Mário Assis, Lázaro de Castro, Regina Silveira, Robson Lagamba, de Ribeirão Preto, Simone Cru, de Guimarães, Portugal,
Manuel Pedro de Pontal do Paraná e José Carlos de Japira, Paraná. Japira, Paraná e Pontal. Manuel Pedro é de Pontal do Paraná. Pessoal, muito obrigado. Tenham um bom fim de semana. Vitória do Brasil. Esta noite só falta perder ou empatar com a Haiti. Aí, catástrofe geral. E não se esqueça, essa história do Banco Master mostra que é cada vez mais necessário, eu só não sei como, passar o Brasil a limpo. Bom dia.